Olá! Estamos começando mais um episódio do Porquê Cultura e hoje eu trouxe aqui a Letícia Nunes. Vou apresentá-la para vocês e a gente vai falar sobre a Pagu, a Patrícia Galvão. Olha, eu peguei minha colinha aqui, mas é só uma mini bio da Letícia. Ela é pesquisadora da Pagu há muitos anos, vai trazer um pouco dessa trajetória aqui de pesquisa para a gente. Tem várias publicações e muita dedicação em arquivos, em documentos sobre a Patrícia Galvão. Ela é historiadora, tem doutorado, mestrado e licenciatura pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ela é especialista em revisão de texto pela PUC Minas e graduada em jornalismo pela PUC São Paulo. Ela é pesquisadora do NEGEDES, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, Diferenças e Sexualidade da UFSCar, e também do NEPETECS, que é sobre estudos da sociedade e cultura, também da UFSCar Campus Sorocaba. E ela já adiantou aqui nos bastidores que ela já tem pós-doc, já é pós-doutora. Mas ela tem ideias aí para mais 2 pós-doc. É incrível, nunca para de pesquisar. Letícia, obrigada por você ter aceitado esse convite de vir aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Conversar sobre Pagu é sempre um prazer. E a gente sente, sabe, já assisti suas palestras, já li, suas publicações, e você tem essa paixão mesmo pela Pagu. Então, é legal de perceber isso, assim, o quanto você trouxe a Pagu para sua vida, né? Sim. A Pagu, eu costumo dizer que ela chegou como um projeto de pesquisa. No meu primeiro pós-doc, eu fiz na UFSCar, com a supervisão da professora Viviane Mendonça, que super acolheu a ideia, o projeto. Então, começou como um projeto de pesquisa, mas 1 ano e meio do pós-doc foi muito pouco tempo para essa mulher imensa que é Pagu. Então, aos pouquinhos, o projeto de pesquisa foi virando um projeto de vida. Isso em que ano? 2017. Eu fiz entre 2017 e 2018 esse primeiro pós-doc. Tenho pesquisado autonomamente. Eu participei também de uma realização que foi bem importante em termos de pesquisa e profissional também, que uniu várias experiências minhas, tanto como historiadora e pesquisadora e revisora de texto, que foi fazer a preparação e o estabelecimento de texto de uma obra muito aguardada sobre a Pagu, que o Kenneth David Jackson... esse daqui. Um renomado historiador conhecidíssimo sobre ela, reuniu durante mais de 10 anos o material jornalístico da Pagu, principalmente depois que ela sai da prisão, a partir dos anos 40, ela não parou de escrever crônicas, e esse é um material que estava muito disperso, porque ela escreveu em vários jornais. O Augusto de Campos tinha feito uma primeira seleção e publicou uma pequena demonstração dessa produção dela, das 2 últimas décadas de vida dela. E o Kenneth reuniu, com a ajuda de muita gente, ele foi reunindo esse trabalho. E a EDUSP, que num trabalho primoroso, assim, super rigoroso, também com os originais, cuidou da publicação, Chama Palavras em Rebeldia, uma antologia do jornalismo de Patrícia Galvão. E foi lançado o ano passado, 2023, né? Isso. Porque esse é o primeiro podcast de 2024. A gente já está em 2024. Começando com Pagu. Começando com Pagu. O ano de 2023 acabou com a Pagu na Flip, que foi maravilhoso. A Feira Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Foi em novembro. Patrícia, já estou falando que você é a Patrícia. De tanto que a Letícia e Patrícia se confundem aqui, gente. Mas você esteve lá, né, Lê? Estive. Foi uma festa, realmente. Você levou... Você estava lá na banca da EDUSP? Todos esses livros foram lançados lá, né? O meu trabalho nesse livro, na verdade, foi mais de bastidores, né? Sim. Eu fiz preparação de texto, estabelecimento, que é um trabalho... É o primeiro trabalho com o texto no processo editorial, né? Tá. Então, a gente faz as padronizações, as normalizações e também procurou fazer o cotejo com os originais, na medida do possível. Foi um trabalho, assim...
extremamente gratificante, assim, em todos os sentidos. Que legal. Pra mim. E você levou vários... o tempo da pandemia, não foi? Começou em 2019, final de 2019? Foi 2019 até, se não estou enganada, 2021, que a minha parte no trabalho se encerrou. Uhum. Depois foi a parte da gráfica, enfim, né, do planejamento gráfico. Essa versão em papel saiu por ocasião da Flip, mas o projeto original são 4 volumes em e-book, que estão saindo também. Então, Você disponibilizado para venda em e-book ou não? Isso, né? Isso. Pela EDUSP também? Pela EDUSP também. Então, esse é um livrão, tem mais de 200 páginas. Isso. E é só, assim, para um petisco, para os 4 volumes. Exatamente. Eles são uma seleção e mostra uma Pagu ainda muito desconhecida. Ou para usar uma expressão bem pagoda, assim, ainda subterrânea. Ah, que legal. Ainda sob escombros também, para usar uma outra expressão da Pagu. Da pesquisa da Tereza Freire, né, que fala sobre os escombros de Pagu. E aí eu queria que você apresentasse a Pagu para quem é jovem, ainda nunca ouviu falar, ou para, né, não importa a idade, mas que desconhece realmente Patrícia Galvão, né? Porque ela é uma escritora, ela é jornalista e muito, né, ativista, militante, comunista, mas a sua apresentação da Pagu acho que fica mais interessante. Esse é um desafio, assim, pra gente sair do lugar comum sobre Pagu. Isso é uma coisa que eu me coloco, né? A gente sempre escuta falar dela, uma mulher à frente do seu tempo, porque ela foi abrindo... na verdade, ela foi ignorando fronteiras, né? De espaços que diziam que não eram próprios para o feminino. Ela sempre ignorou e seguiu em frente. Isso marcou ela como uma mulher à frente do seu tempo, que acho que cada vez mais esse chavão vai perdendo sentido. Ela viveu no tempo dela, ela sofreu as consequências das ações no tempo dela. Continua atual, inclusive, né, nas resistências e nos campos que a gente ainda, como mulheres, tem que desbravar. Ela ainda é muito lembrada como musa do modernismo, mas por ter sido uma jovem muito bonita e tal, ela ficou marcada com essa ideia de musa, mas assim, objetificada, né? Então, a Pagu que eu busco, que eu procuro trazer ao longo da minha pesquisa, é também essa dimensão da Pagu que, sim, abandonou a vida, deixou o filho, a casa, o companheiro na época, o Oswald de Andrade, para militar no Partido Comunista. Sofreu muito por conta disso, inclusive com o machismo dentro do partido. Depois, teve uma desilusão muito grande quando ela esteve na União Soviética e passou a ser uma crítica das ações do partido, mais do que propriamente do ideal comunista, né? Sim. Mas essa dimensão ainda é muito pouco pensada ou lembrada, e principalmente essa Pagu depois da prisão, que aos pouquinhos tá surgindo, mas é a Pagu, na verdade, que eu busco na minha pesquisa. Ela foi presa uma vez? Ela foi presa várias vezes. A gente, na verdade, não sabe ao certo quantas, mas ela foi presa várias vezes, várias vezes por períodos menores de tempo, mas a prisão mais longa foi durante o período Vargas, de 35, quando ela volta dessa viagem que ela fez ao mundo, já com o Vargas no poder, pouco antes do Estado Novo, e ela fica presa durante 4 anos e meio, até 1940. E daí, quando você fala do filho dela, foi o filho que ela tem com o Oswald? Esse filho, ela teve 2 filhos, ela teve um filho com o Oswald, também perdeu algumas gestações e que foi bastante doloroso para ela, como ela relata, quem né? leu a famosa autobiografia precoce, que é uma carta, na verdade, íntima, que ela escreveu para o Geraldo Ferraz quando ela sai da prisão
e ela revê a vida dela até ali. E esse é um trabalho que às vezes ele tem sido lido até aqui como um ponto final da Pagu. Sim. E na verdade, para mim, ele é o começo. E depois, né? Eu acho que um pouco o livro que o Kennedy organizou traz um pouco assim, e depois o que ela fez, né? Depois que ela escreveu essa carta. É porque essa carta é tomada como se fosse uma biografia dela, né? Como você fala, assim, como se fosse um total. Não uma memória. E tem que ser bastante problematizada, na verdade. Já li várias vezes, e cada vez que eu leio, eu percebo nuances diferentes, né? Então, acho que a gente tem que ler com uma crítica bem aguçada, essa carta. Eu li essa edição aqui, né? Da Editora Agir, eu tenho esse daqui. O que é difícil, porque a gente é muito tomado pela emoção. É um texto muito forte, muito intenso. E ela tá, assim, muito triste. Né? Muito. Então, muito. Não dá pra sem chorar. Não dá. Abala muito quem lê. Né? Daqueles que tem que ler com o lencinho na mão. Pois é. E ela escreve pro Geraldo, que é a paixão da vida dela, né? Ou não? Tenho dúvidas. Tem dúvidas? Eu acho que uma das coisas que eu percebo é que ainda tô organizando para escrever, eu acho que nem o casamento com o Geraldo foi um mar de rosas, e nem o casamento com o Oswald foi só sofrimentos. Eu acho que ela gostou mais do Oswald do que ela admitia para ela mesma. Entendi. Já falei isso pro Rudá Andrade, que é o neto dela e do Oswald. Eu falei, sua avó, acho que gostava mais do seu avô do que ela admite para ela mesma. E você encontrou ele na Flip, né? Encontrei, tive essa satisfação de conhecer várias pessoas da família da Pagu na Flip. Foi um encontro super carinhoso, assim, foi muito gostoso. Foi excelente, né? A Flip ter escolhido a Pagu para fazer a homenagem, assim, merecidamente, porque realmente a contribuição dela, assim, para pensar a questão de gênero, pensar essas limitações, porque você faz essa crítica de que ela não estava à frente do seu tempo. Ela estava enfrentando essas barreiras impostas, que ainda, lógico que naquele momento, ditadura Vargas, né? Eram barreiras muito mais visíveis, talvez, do que para a mulher hoje, que já teve toda essa trajetória de outras mulheres, como a Pagu, para ir, né, desmistificando, ou tirando esses muros, né? Tirando os tijolos, né, desses muros, para a gente chegar hoje aqui e discutir Pagu numa boa. Eu acho que, assim, também ver Pagu, mas a partir dela também ver outras mulheres do tempo dela que se tornaram anônimas, né, que passaram anônimas pela história, mas que viveram, então, nos relatos dela, que ela traz conversas e vivências com colegas de prisão, quer dizer, são mulheres que também fizeram opções semelhantes à dela, mas que se tornaram anônimas. Então, para ter essa dimensão também do contexto social, né, através de Pagu, mas assim, não tão centrado só nela, exclusivamente nela, né? Mas pensar assim, que outras mulheres como ela também abandonaram família, também foram presas, inclusive antes dela, né? Essa ideia de que ela é a primeira presa política não é verdadeira. Não sei, talvez a primeira comunista. Tem uma sorocabana, que até o historiador Carlos Cavaleiro, ele fala, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma sorocabana comunista que foi presa na ditadura Vargas. Então, tem as anarquistas, né? As anarquistas. Também. A Maria Soares, que é aquela que está na foto, que todo mundo acha que é Pagu, que ela está num comício de braços abertos, assim, de costas, uma foto clássica. A Maria Soares, anarquista, não é Pagu, e ela foi presa também. Mas tem essa confusão, né? Porque uma dificuldade grande de falar e de escrever também sobre Pagu como acontece com muitas mulheres, os arquivos, eles estão dispersos, né? Então, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a memória dos homens. A gente tem, o Oswald de Andrade tem lá em Campinas um arquivo todo, né, da documentação dele, da produção dele. O IEB, em São Paulo, tem materiais do Mário Andrade, né, de vários escritores, mas isso é mais difícil com as mulheres. E a Pagu, então, que teve essa produção múltipla, porque ela
desenhou quadrinhos. Ela desenhou, começou com o álbum de Pagu, que aliás é uma autobiografia mais precoce, que ela dedicou a Tarsila. Porque ela começou cedo nas artes, assim, né? Aos 12 que ela conheceu o Oswald ou não? 12 anos ela tinha em 22, ela nasceu em 1910. Na semana de 22. E ela tinha 12 anos na semana de 22, o que é muito confundido, ela não participou da semana. Ela se juntou com os modernistas já no movimento antropofágico em 1928, ela já tinha uns 18 anos. E ela conhece o Oswald através do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida era diretor da Escola Normal do Brás, onde ela estudou. E ela ficou amiga dele. E por intermédio do Guilherme de Almeida, que era amigo também do Oswald, né, do pessoal do modernismo, ela acabou conhecendo o Oswald, Tarsila. Ela foi aluna também do Conservatório de Música e Arte de São Paulo. Ela foi aluna do Mário de Andrade. Então, ela frequentava o centro de São Paulo, que era, né, outro ambiente naquela época. E muito vistosa, muito rebelde, né? Sempre provocando e sendo provocada pelos estudantes, né? Da Faculdade do Largo de São Francisco. E os pais dela, a família da Pagu? A família dela é de São João da Boa Vista, onde ela nasceu. E vieram para São Paulo quando ela tinha 3 anos, né? Ela era a terceira filha de 4 irmãos e a irmã caçula dela, Sidéria, nasceu em São Paulo, quando a família já morava em São Paulo. Em São Paulo eles moraram em vários, moraram na Liberdade, moraram na Vila Mariana, moraram no Brás muito tempo, que é o cenário do Parque Industrial, que é o romance, né? Que é o romance mais conhecido dela. Que ela não assinou. Como Pagu, né? Como ela Patrícia... assinou como Mara Lobo. Mara Lobo, por uma exigência do partido, embora todo mundo na época soubesse que era. Mas é um preconceito grande que ela já, né, sentiu. Foi censurada pelo partido de não publicar como Patrícia Galvão, né? Existia uma proibição de produzir trabalhos intelectuais, né? Então, ao mesmo tempo que ela escreveu, no momento que ela estava afastada do partido, para mostrar para o partido que ela era uma militante, né? Super engajada, o próprio ato de escrever já era uma rebeldia contra o partido. Então, tem sempre essa eu percebo, enfrentamentos, né? Um constantes, E os pais, então, o pai era advogado? O pai era advogado, a mãe era dona de casa, e aí eles vieram para São Paulo quando ela era muito pequena, assim, né? E daí ela morou em vários lugares em São Paulo, vários bairros. Mas a relação era boa, assim, ou era ela rebelde familiar, no ambiente familiar também? Os pais também não apoiavam? Ela conta, assim, nas memórias de apanhar bastante, assim, né? De surra, chuvas de chinelos e tal, desde muito cedo, pela rebeldia. E eu tive em Santos também, em setembro. E visitei, né, o jazigo, o túmulo dela, e ela foi enterrada sozinha. Depois, ela ficou muitos anos, inclusive, sozinha. Ela faleceu em Santos, então foi enterrada lá. E ela passou muitos anos num jazigo individual, comum. E o funcionário lá do cemitério me explicou que depois de muitos anos que a família pediu para ela ser enterrada junto com o Geraldo Ferraz, que estava enterrado lá também. E que morreu vários anos depois dela, mais de 10 anos depois dela. E aí, eles estão hoje enterrados juntos. Mas ela ficou, inclusive, enterrada sozinha há muito tempo. Acho que é um sinal de que ela também acabou rompendo com a família, né? Sim. O Geraldo conta que no momento da morte dela, em 62... que ela acabou morrendo em casa, ela tentou suicídio na França, né? E ela parece que já sabia que estava com um câncer no pulmão. E quando ela foi... na verdade, é mais uma história meio obscura
Pagu, né? Mas tudo indica que ela já sabia que ela estava desenganada. E ela foi para Paris, porque ela queria morrer em Paris. Sim. Tentou suicídio, mas ela foi, né, socorrida e na cirurgia viram que ela, na verdade, já estava com o pulmão comprometido, não tinha o que fazer, não tinha. E ela volta para o Brasil e ela morre em casa, segundo o Geraldo, de mãos dadas com a mãe e com a irmã mais nova, que foram as pessoas mais próximas dela na família. A mãe, uma referência também, que ela conta muitas vezes de estar do lado dela, momentos em que ela passou doente, muito tempo, assim, não fica muito claro, mas ela teve vários momentos, assim, que a mãe dela cuidou muito. Teve esse apoio. E a irmã mais nova, que teve ela sempre como um exemplo, assim, que queria ser como ela, né? E que é também foi uma questão para Pagu, como ela coloca, né? Essa irmã que queria, elas militaram juntas, foram chegar a ser presas juntas, né? Então, a Cidéria, essa irmã caçula, foi uma companhia muito constante, uma presença muito forte. Uma na vida da outra, na verdade. Sim, né? E você falou que é muito difícil de pesquisar Pagu por conta dos arquivos estarem dispersos. Isso. Mas em Santos tem. Em Santos Tem um arquivo. A Lúcia Teixeira, né, que está lançando esse livro agora, Caderno de Pagu, mais manuscritos inéditos, né, da Patrícia Galvão. Ela estuda Pagu desde 1988 e ela mantém um centro de estudos, Pagu, lá em Santos, que reúne vários documentos da Pagu. E que eu já combinei com ela que eu vou lá esse ano fazer pesquisas. Mas que documentos? São cartas, jornais com artigos publicados? Então, muitos documentos de arquivo pessoal, assim, que ainda não sei te falar exatamente. Aqui ela abriu um pouco, né, desses materiais, que são cadernos que ela mantinha, alguns escritos durante a prisão. Olha, que bacana. Que estão saindo agora também. São anotações originais, assim, os cadernos. Tem muita coisa, né? Eu acho essa peça que saiu ano passado, né? Perdão, agora foi no outro... Acho que foi em 2022. Foi no finalzinho de 2022 que eu assisti a peça da Martha Nowill, A Sonda de Pagu, que é baseado num manuscrito inédito do tempo da prisão, em que estava aos cuidados de um colecionador. Então, acho que tem coisas que ainda estão dela guardadas. É engraçado, porque como que foi parar na mão do colecionador, né? Quem repassou, quem que vai repassando esses documentos históricos importantes. E aí também, dentro dessa questão de ser difícil por conta dessa pesquisa que está dispersa, mas você fez o seu pós-doc aqui na UFSCar, em Sorocaba. Qual que era o tema dele? Eu estava buscando essa Pagu... Caminhos de pesquisa, né? O objetivo sempre foi buscar essa Pagu pós-prisão, mas eu ainda não tinha... Qual prisão? De Vargas, a mais longa? A última, vamos dizer, pós-período de prisões. E os caminhos e as pesquisas que a gente foi fazendo acabaram ficando mais em torno do Parque Industrial. Mas depois eu continuei, né, buscando. Isso que eu ia falar. Você fez esse pós-doc em cima do Parque Industrial, que é o romance, que ela assina como Mara Lobo, mas aí depois você vai desdobrando como uma pesquisadora autônoma, né? Isso, porque aí como revisora e preparadora surgiu esse trabalho... Em 2019, que é o Palavras em Rebeldia. Desses 4 volumes organizados pelo Kennedy. Então, o material surgiu primeiro esse trabalho editorial, né? E depois continuando pesquisando, estudando justamente essa Pagu que eu estava buscando. Tem uma amiga na UFSCar que fala, né, que o que a gente está pesquisando, a gente está procurando a gente. Então, quando esse trabalho fala, acho que entendi o que ela falou. É isso mesmo, o universo está empurrando para você o que você está desejando. Então, agora eu pretendo estou escrevendo, né, um outro projeto sobre a questão da memória. Que seria também um outro pós-doc, né?
E também estou estudando esse período final da Pagu, que foi o período que ela se dedicou ao teatro. Aham. Então, ela começa desenhando na revista de antropofagia, produz o álbum de Pagu, que a gente só conheceu muita coisa da Pagu, a gente vai conhecendo muito depois que ela produziu, né? Ainda tem sido assim. Eu tenho brincado assim como o feminismo, que a Pagu foi uma feminista, é um ícone do feminismo, embora no tempo dela ela não se identificasse com as feministas da época, que eram as sufragistas, que ela entendia que o direito ao voto seria mais um privilégio se não fosse para todo mundo. Sim. Então, ela não se identificava com as feministas da época, mas hoje a gente sabe, né, reconhecer que ela foi pelas atitudes, pelas escolhas, foi uma feminista aí das precursoras. Mas eu brinco assim, a história dela como o feminismo vem como ondas, assim, né? Tem uns refluxos que a gente quase não fala dela, de vez em quando acontece algum evento. Foi assim nos anos 80, quando ela começou a ser falada e surgiram o trabalho do Augusto de Campos, o filme da Norma Bengel, o primeiro trabalho da Lúcia Teixeira, tudo dos anos 80. Depois ela cai um pouco num esquecimento. Depois, nos anos 2000, começo dos anos 2000, 2004, 2005, volta. Nova edição do Augusto de Campos, né? O Pagu Vida Obra, a minissérie da Globo. Tem fluxos, assim, né? E agora a Flip foi... Eu brinco, assim, mas um tsunami agora, assim, eu estou assimilando tudo ainda. E essa edição aqui, que é da autobiografia precoce, essa edição também é lançamento? Essa é acho que de 2020. Essa não é tão de agora. Porque eu falei, eu tenho a impressão de que eu já vi essa edição da Companhia das Letras, muito legal, que realmente parece um caderno, e você escreveu um artigo. Eu escrevi sobre essa edição. Um artigo, na verdade, comparando as duas edições. Fiquei bem legal. Inquieta com as diferenças das escolhas editoriais em torno, né, do mesmo volume, e aproveitei e fiz... Na verdade, foi meu TCC de revisora de texto na PUC Minas. Legal. Tudo que eu faço, eu coloco um pouco de Pagu na minha vida. E aí, tá público para acessar? Tá. Saiu na Revista Escrita, que é a revista do Departamento de Letras da PUC Minas. E foi bem gostoso. E daí é só procurar lá, Letícia Nunes. Como será Da Carta ao Livro. Da Carta ao Livro. O artigo chama Da Carta ao Livro, Autobiografia Precoce de Patrícia Galvão. Legal. Na minha página no Instagram também tem o link, quem quiser. Coloca também sua página. @_AKPagu_. E o K de K é um K, não é um C. Não é um K, é AKAPAGU, underline antes e depois. Depois a gente... Tá aqui também, a gente vai colocar no rodapé. Mas esse AK, você me disse uma vez que ele vem... tem a ver com memória, né? Qual o significado do AK? É porque a Patrícia Galvão, ela ficou conhecida como Pagu, que foi o apelido que o Raul Bopp deu para ela quando conheceu, através também do Guilherme Almeida. E ele ficou apaixonado pela Pagu e fez o poema Coco de Pagu. E ele achava que o nome dela parece que era Patrícia Goulart e era Patrícia Galvão. Mas ela ficou conhecida nos anos 20, no final dos anos 20, como Pagu. Só que depois da prisão, ela não quis mais ser chamada de Pagu. Era uma espécie de identidade, de fase que ela queria esquecer. E aí o apelido dela virou Maú. Maú. Mas no final da Mais vida... subterrâneo ainda. Mais subterrâneo ainda, né? E ela teve vários pseudônimos ao longo da vida. Então, começou com o Mara Lobo, no Parque Industrial, que depois, no final da vida, ela resgatou como cronista de literatura, no jornal Tribuna de Santos. Ela escreveu poema com o pseudônimo de Solange Sol. Quando ela escreveu O Homem do Povo, junto com o Oswald, a coluna Mulher do Povo, ela assinava Pagu, mas ela assinava outras colunas, que era Peste, enfim, vários outros pseudônimos ela foi criando ao longo da vida. E quando eu fui criar a minha página, que é dedicada a ela, eu queria que ela fosse reconhecida como Pagu, mas como não era só Pagu, eu coloquei essa sigla, né?
inglesa que quer dizer mais conhecida como, as known as Pagu, mais conhecida como Pagu. Perfeito. Agora, nessa finalização aqui do nosso podcast, desse programa, eu queria, Letícia, que você falasse um pouco, assim, dos seus, das próximas pesquisas, então, né? Lógico que as coisas, assim, são dinâmicas, aparecem propostas como essa daqui, né? Da EDUSP, né? Dessa coletânea, desse trabalho imenso, podem surgir outros no meio do caminho. Mas agora que você tem certeza, é a busca do pós-doc, que você vai falar dessa Pagu pós-prisão também. Sim. Né? E tirando um pouco dos clichês da Pagu, né? E que mais, assim? O que você pode também falar? O ano que vem vai sair um capítulo... 2025. Perdão, 2024! Neste ano, então. Vai sair, acho que até abril deve sair, um capítulo meu numa coletânea que a Constância Lima Duarte está organizando sobre as mulheres na literatura, as mulheres esquecidas da literatura. E eu escrevi um capítulo sobre a Patrícia Galvão, já entreguei. Tô começando a escrever um outro capítulo que eu... Ainda não pode falar? Não posso falar. E estou escrevendo também um novo projeto de pós-doc sobre a questão da memória em torno de Pagu, entre, né, memória e esquecimento. Eu acho que essa busca que eu tenho de desarquivar Pagu, né? Que legal, sim. Desarquivar. Então, tem muita coisa dela que está guardada, espalhada, tem facetas dela que são recorrentemente lembradas, enquanto outras são muito esquecidas. Então, quero pensar um pouco nessa Pagu, a hora tão lembrada e a hora tão esquecida. Agora, antes da gente terminar, eu queria que você falasse assim, como escrever vários artigos, capítulos, tantas publicações, sem repetir. Como que você faz esse trabalho, assim, né? De pegar um outro fio desse novelo chamado Pagu? Eu acho que, para mim, assim, pessoalmente, um grande desafio desafio e, ao mesmo tempo, motivação que Pagu me traz é rever minha escrita, né? Então, eu venho de uma formação acadêmica, de mestrado, doutorado, sou revisora também de texto acadêmico, mas acadêmico é anti-Pagu. Então, tem sido um desafio para mim. Cada texto que eu escrevo, eu procuro um pouco escrever de um jeito diferente, contar Pagu de outro ângulo, destacar mais uma faceta, porque eu acho que isso é um pouco... No começo isso me incomodava. Eu queria fazer uma coisa só, mas não existe isso. Isso também é muito anti-Pagu, né? Que foi tão várias, que foi tão... Múltipla mesmo, né? Múltipla. Nas escolhas que ela fez, nas artes, isso, né? Que ela... e na coisa de pesquisar, de experimentar. Então, de uns tempos pra cá, eu tenho também me permitido experimentar. Assim, escritas diferentes, menos acadêmicas, ou mais literárias. Mesmo dentro dos espaços acadêmicos, né? Não ficar tão quadradinho. Borrando as fronteiras? Isso, borrando fronteiras. Tipo, vou fingir que eu não vi, não pode. Sim, perfeito. E quero também, aos poucos, trazer essa Pagu do teatro, né? Porque ao final da vida dela, ela dedicou ao teatro e foi um sopro, né? Vamos dizer assim, importante, que ela acho que muito dela se autorresgata nessa busca do teatro, né? Ela começou, na verdade, ela ficou conhecida como Pagu no Teatro Municipal de São Paulo, quando ela, junto com os modernistas, né, já antropofágicos, declamou poemas e saiu ovacionada, né? Então, ela tinha essa veia também, né, do palco. E aí, no final da vida, ela volta mais como diretora, dramaturga, né? Tem um trabalho imenso, assim, nas crônicas a gente percebe o trabalho imenso que ela fez em Santos, de contribuição pro Teatro Santista e pro teatro brasileiro, e que ela quase não consta ainda, né?
nos trabalhos, nos textos assim, que eu tenho procurado sobre teatro. Então, a memória e depois a Pagu do teatro, assim. Perfeito. Olha, a gente então acompanhem o @_AKPagu. Underline. Underline. Então, começa com underline e termina com underline. Então, @_AKPagu_. Para vocês saberem desses capítulos que vão ser publicados, dessas novas pesquisas também. E o que ela já publicou, né? É muito importante essa visibilidade para a Patrícia Galvão, sem muita montanha, assim, de memória, esquecimento, né? Que fique mais perene, porque não só ela, como você traz aqui, né? Outras também mulheres que lutaram no mesmo período que ela por essa emancipação. Exatamente. Legal, obrigada, Viva Letícia. Pagu. Viva Pagu. Muito obrigada. Então, a gente encerra esse programa. Acompanhe as nossas redes sociais, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram e o portal porquê.com.br. Obrigada. Boa.